Olá pessoal, essa é mais uma videoaula do tutorial de formulário de cadastro. Nessa videoaula eu vou explicar sobre o botão salvar do nosso formulário. Esse botão ele vai ser um pouco mais complexo, já que ele possui duas funções, a de salvar e a de alterar. Porque se a gente clica em novo, ele vai abrir o nosso formulário para que a gente digite umas informações e clique em salvar para que ele crie um novo cadastro. Mas se a gente clicar aqui no campo código e digitar um valor, ele vai carregar o usuário que está cadastrado no banco e a gente vai ter que alterar as informações dele quando clicar no botão salvar. E isso no SQL são duas coisas diferentes, então a gente tem que trabalhar com essas duas coisas diferentes, o alterar e o salvar. Como que a gente vai fazer para identificar se ele está alterando ou salvando? Primeiro a gente vai ter que, no botão novo, quando a gente clicar no botão novo, que ele ative uma variável do tipo boolean, informando que ele está incluindo e não alterando. Então a gente vai criar aqui no nosso formulário uma variável global do tipo boolean com o nome incluindo. E aí no nosso botão novo, a gente vai fazer com que ela fique incluindo igual a true. Tá. Só que assim, para que não fique sempre true, depois que você clicou em novo, ele cancelou ou salvou ou excluiu e depois carregue um novo usuário, a gente tem que no botão cancelar, cadê você, botão cancelar? Assim mais fácil. Pronto. No botão cancelar aqui, a gente tem que colocar para que ele coloque o incluindo como false. Como independente da função que o botão cancelar vai exercer, se é só para apagar os campos ou se é para fechar o formulário, ele vai ter que dar o incluindo como false. Então a gente pode colocar aqui no final mesmo, ou vocês podem colocar dentro desse else. Isso é meio irrelevante. Certo? Agora o que a gente tem que fazer é no nosso botão salvar aqui, depois da nossa função obrigatoriedade, que ela vai verificar se os campos foram corretamente digitados, a gente vai colocar um outro if para verificar se a nossa incluindo está como verdadeira. Se ela estiver como verdadeira, a gente vai fazer um salvar aqui. Ele vai salvar um novo. Caso ele esteja falso, nosso incluindo, então ele vai alterar. E para isso a gente vai criar aqui as nossas funções salvar e alterar. Private function salvar não recebe nenhum parâmetro e é do tipo boolean. O return padrão dela vai ser true. E a gente vai criar aqui uma private function alterar as boolean. Na verdade eu vou colocar o return dela como false. Por quê? Porque o if ele vai verificar se ela vai retornar verdadeiro ou falso. Se ela retornar verdadeiro, ele vai dar como salvo com sucesso. Se ela retornar falso, ele não vai dar a mensagem de salvo. Então, para que ele não tenha problemas com continuar o código de forma que algo imprevisto aconteça, eu vou deixar com o return dela como false para que isso não aconteça, não tenha esse tipo de problema. Certo? If salvar, then salvo com sucesso, vai dar essa mensagem aqui. If alterar, then vai dar uma mensagem parecida, só que ele não está salvando, ele está alterando, certo? Então eu vou mudar aqui, alterando, alterado com sucesso. Pronto. A função aqui vai ser a mesma, ele vai cancelar o que está acontecendo depois de salvar. Certo? Agora vamos fazer as nossas funções aqui, salvar e alterar. A função salvar é um tanto mais fácil, porque ela exige menos trabalho no nossa consulta,
string de consulta. A gente já tem uma string de consulta aqui, que é a nossa string de consulta das nossas funções anteriores, que é, por exemplo, aqui é preenche combo, não... aqui, essa SQL CMD. Só que essa SQL CMD, ela é direto da nossa pesquisa usuário. Na excluir, ele também tem uma, só que ela também é direto da nossa função. Na salvar, eu vou fazer diferente, mas só para mostrar para vocês como que é, mas a base é a mesma. Eu poderia, por exemplo, eu vou até fazer isso agora, na verdade. Eu vou copiar essa nossa string aqui de comando e vou alterar ela aqui. Eu vou colocar private, certo? Só que eu vou colocar ela aqui como str salvar, para não mexer nas funções já feitas, mas só para explicar para vocês. Str cmd salvar é igual, daí a gente vai fazer a nossa consulta do SQL, certo? Quando a gente está salvando no SQL, a gente usa o comando insert. Quando a gente está alterando no SQL, a gente usa o comando update. Eles são comandos diferentes e funcionam de formas diferentes. Insert into, aí a nossa tabela, a tb usa o login, certo? Até abrir aqui o SQL para poder exibir aqui para vocês o que eu vou fazer. Insert, vou fazer por aqui e depois eu colo lá. Insert into, into tb usa o login. Aqui a gente vai colocar primeiro as colunas em que ele vai inserir. A nossa logid, que é a nossa coluna de identificação, ela não recebe valor, então ela não aparece aqui. A gente coloca primeiro log nome, log usuário, log senha. Log senha não, porque eu vou deixar para explicar sobre salvar senha numa outra videoaula, onde eu vou explicar também os níveis de acesso. Um usuário com nível de acesso administrador pode salvar a senha de um outro usuário sem precisar da senha antiga. Um usuário de nível comum vai poder salvar a senha somente digitando a senha antiga do usuário, certo? Então aqui eu vou deixar sem colocar o log senha, eu vou colocar só o log cargo e o log tipo, certo? Aí eu vou colocar aqui valores e os valores que ele vai receber. Aí a gente vai ter que colocar um arroba nome, que é o nosso parâmetro que vai receber como nome, usuário, o cargo e o tipo. Vou criar aqui umas variáveis. Declare arroba nome varchar 50. Declare arroba usuário varchar 50 também. Declare arroba cargo varchar 50 e declare arroba tipo do tipo inteiro, certo? Como nome eu vou criar aqui um exemplo para mostrar para vocês como vai funcionar. Como nome, arroba nome, eu vou dar o nome para ele de teste. Como usuário eu vou dar para ele
também o login teste, só que com minúsculo, certo? Como cargo, eu vou dar pedreiro, o do Josias. Enfim, como cargo eu vou dar pra ele no usuário. E como tipo, eu vou colocar 2, que é o pro nosso tipo usuário, certo? Se eu rodar esse comando aqui, ele vai adicionar na nossa tabela usulogin, aqui em nosso tb usulogin, esse usuário teste. Eu não posso deixar nulo com o campo senha, certo? Log senha. É verdade, no nosso de inserir eu vou ser obrigado a colocar o nosso campo senha, porque ele não pode ser nulo, ele não pode adicionar um usuário sem senha, tá certo? A nossa senha pra ele eu vou deixar uma senha bem simples, 1, 2, 3, 4 senha do tipo varchar 12 16 7 arroba senha igual 1, 2, 3, 4. Certo? Adicionei aqui nosso usuário teste, pelo banco de dados mesmo. Tá vendo aqui, já aparece certinho. Certo? Como que isso vai funcionar no nosso VB? A gente vai usar esse comando da SQL aqui, essa query, e vou alterar esse nome, usuário, cargo, tipo e senha para que ele receba os valores que tem nos nossos text box, certo? Eu vou copiar isso daqui para lá. Aí aqui a gente vai alterar da seguinte maneira. Eu vou fechar aqui e vou colocar para ele começar numa nova linha. Primeiro, nosso log nome, certo? tbx nome ponto text, colocar um apóstrofe aqui, não pode esquecer dele, porque o SQL ele trabalha com apóstrofes no caso de campo do tipo texto, tá? Fecha o apóstrofe aqui também, não esquece disso porque é importante. O próximo campo é o usuário, eu vou fechar aqui o nosso aspas e vou abrir tbx login.text. Da mesma forma aqui, um e, fecha o apóstrofe. Opa. Abre apóstrofe, fecha apóstrofe. Abre apóstrofe, fecha aspas. O cargo. Text, fecha apóstrofe, vírgula. O tipo é do tipo inteiro, então eu não preciso do meu apóstrofe, só vou fechar aspas aqui e cbx, na verdade, cbx tipo ponto selected value é igual. E aqui eu abro aspas de novo para poder colocar a nossa senha. Abre apóstrofe, fecha aspas e a nossa senha. Como vai funcionar esse esquema da senha? Bom, quando o usuário é novo, senha atual não é digitado. Então ele tem que digitar a nova senha e o confirma senha. A nossa obrigatoriedade vai verificar se a nova senha e o confirma senha são iguais. Então, o nova senha vai ser o nosso valor que vai ser passado para SQL quando ele clicar em salvar. E tbx senha.text, que é o nosso parâmetro para senha. E aspas, fecha apóstrofe, fecha o parênteses
fecha aspas. E é isso aqui que ele vai executar. É esse comando de SQL que ele vai executar aqui. Certo? Aí aqui agora eu vou colocar para que ele abra a conexão. Criar uma nova conexão aqui, né? Com igual new SQL connection. Com a nossa string de conexão. CMD, que ele precisa de um SQL command. New SQL command. Com a nossa str cmd salvar. E a nossa com, que é a nossa string de conexão. Vou dar um try para que ele faça o nosso com open. E só um cmd execute. Opa. Execute non-reader. Non-crawl. É isso daí. Aqui ele vai verificar se houve um erro na conexão. Message box. Eu vou copiar de outros que eu tô com preguiça de fazer isso. Aqui. E um return false. Pronto. E aqui ele vai executar um return true, já que eu deixei aqui como false, certo? E no final dele ele vai dar um com close e um cmd close. Opa. Close. Não. Dispose, melhor. E dispose aqui também. Certo? É isso aí. Aqui ele já vai fazer o nosso salvar. Vamos testar aqui, mostrar pra vocês. Usuário é John. Nossa, é difícil, hein? 1, 2, 3, 4. Cadastro dos usuários novo. Dá um nome de testes 2 para ele. Teste 2. Cargo de usuário 2. Com o tipo usuário. A nova senha dele vai ser 4321 4321. Clique aqui em salvar. Salvo com sucesso, certo? Agora verificar aqui no nosso SQL. Vou dar um select aqui. Tá aqui ele. Só que ele não passou senha. Dá uma olhada nisso. Ah, certo, claro. É tbx nova senha que ele tem que receber, e não o tbx senha. Tbx senha é a senha atual dele. Erro meu aqui por não lembrar do nome dos meus campos no formulário. Vou deletar esse meu usuário aqui, esse usuário 8. John 1, 2, 3, 4. Usuário 8. Excluir. Testar de novo. Vamos lá. Testes 2. Teste 2. Usuário 2. 4321 4321. Tipo dele, usuário. Salva com sucesso. Certo, eu vou executar aqui de novo. Agora tá certinho. Certo, é isso daí.
esse é a nossa função salvar, do nosso botão salvar. Na próxima videoaula eu vou ensinar o botão alterar. E numa outra videoaula eu vou ensinar sobre o campo senha atual, nova senha, confirma senha, como eu falei lá dos níveis de acesso. Então até a próxima videoaula. Espero que tenham gostado.